Amores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Pessoal do Jovicifici, pessoal do Clube da Terapia. Estamos aqui entrando em mais uma semana outubrada. Semana véspera de feriado, semana que a gente vai ter o Dia das Crianças, Dia de Nossa Senhora Aparecida, Dia do Descobrimento da América. Enfim, muita coisa aí pra gente pensar, pra gente se divertir. Quando a gente olha para a deficiência, existem coisas que a gente não consegue driblar de jeito nenhum. Não tem tecnologia que dê conta, não tem adaptação que dê conta, porque são questões que você realmente não consegue driblar. E aqui, essas questões, elas vão trazendo para a gente uma série de frustrações, incômodos, cotidianos. E a gente precisa lidar com isso. E precisa lidar com isso no sentido mesmo de que você precisa entender que isso é o que acontece na sua vida, e isso é o que vai acontecer até o final da sua vida, e você precisa ter condições emocionais de arcar com isso sem desistir de fazer o que você quer fazer e sem ter vergonha. Eu lembro que quando eu era muito pequena, meu pai, que era uma pessoa com deficiência física, né? Ele não tinha uma das mãos. E era justamente a mão dominante dele, né? Ele não tinha mão em uma parte do braço. Quando alguém falava alguma coisa da minha deficiência, eu baixava a cabeça. Ele falava, levanta a cabeça, você não cometeu nenhum crime. Você não tem do que se envergonhar. E isso ficou muito pra mim, assim, esse comentário me acompanhou a vida toda. Mas eu confesso que algumas coisas eu realmente ficava com vergonha, eu ficava me sentindo muito frustrada. Compartilhando aqui, eu tenho isso bastante com a ortografia, e eu sei que muitas pessoas com deficiência visual têm também. Só que eu amo letras, então eu sou escritora, eu escrevo bastante, e agora que eu sou psicóloga também eu preciso escrever, falar com as pessoas. E a gente vive uma sociedade com um preconceito linguístico muito forte, então muita gente ainda pensa que existe um português certo e um português errado, né? E aí a gente, a pessoa que não enxerga, especialmente aquela pessoa que nunca enxergou, ela vai ter uma dificuldade de memorizar todas as palavras da língua portuguesa. Mesmo que ela saiba as regras, muitas palavras não têm regra, né? E muitas pessoas que enxergam, elas não precisam necessariamente memorizar, porque elas olham essas palavras a vida toda, né? E isso é muito, muito delicado. Quando eu comecei minha atuação na internet, eu tive um amigo que simplesmente falou, olha, eu noto que você comete alguns erros ortográficos que não são condizentes com o seu, aspas, nível acadêmico, com o nível das suas construções, foi esse termo que ele usou. Você me autoriza a te corrigir? Eu falei, sim. E aí a gente conversava por e-mail, a gente trocava cartas enormes, e embaixo ele fazia uma lista gigante das palavras que eu tinha escrito. E era com C, era com S, era com I, era com E, era com U, era com O. E nossa, eu lembro que eu estudava aquilo, porque eu me sentia grata, claro, por ele se dar esse trabalho, por ele se aproximar de mim com esse espírito de colaboração. Mas eu sentia muita vergonha, porque na época, inclusive, eu estava estudando letras, né? E então, assim, eu ficava estudando aquilo muito. Eu acho que eu ainda tenho essa lista. Lembro que na época também o professor Eduardo Paes, que é pessoa cega e professor de português, fez uma série de textos na sua página em que ele criou um personagem fictício, né, que era o professor Edu. O professor Edu dava aula no Rio de Janeiro, e ele era abordado pelos alunos com dúvidas de ortografia, e lá ele repassava bastante regra de ortografia para o pessoal aprender a escrever e tal, e ele fazia isso basicamente reconhecendo essa peculiaridade das pessoas com deficiência visual, né? Já aconteceu várias vezes de eu estar na internet e uma pessoa vir xingar minha ortografia, do tipo, olha, tu não sabe nem do que tá falando, que tu não sabe nem escrever. E eu falava, olha, eu não enxergo, então eu não consigo ler as palavras. Eu peço desculpas, mas eu sei do que eu tô falando sim. Vai ter que encontrar outro argumento para rebater o que a gente tá conversando aqui. E a maioria das pessoas, nossa, desculpa, eu não sabia. Eu lembro que uma menina de São Paulo, gente muito boa, pegou e veio me abordar. Jô, me conta uma coisa, por que tu escreve tão mal?
né? Por que tu escreve tão mal? Considerando que tu escreve bem, como é que tu escreve tão mal, né? Porque ali a coesão tá ok, a pontuação tá ok, porém a ortografia não acompanha. E eu tive que falar pra ela, e ela falou, nossa, eu pensei que era o seu ditado que cometia esses erros, porque são erros muito grosseiros. E eu não senti que ela estava falando isso pra me ofender, tanto que ela falou isso no privado. E aí, baseada nisso, eu peguei e comprei uma linha Braille. E tipo assim, foi, sei lá, 5 anos de financiamento pra pagar aquilo lá. E eu fiquei lendo obcecadamente, lendo. Foi muito bom, assim. Gostei muito de ter uma linha Braille pra chamar de minha. Foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que toda pessoa que é cega, que puder, precisa experimentar a linha Braille, né? Mas chegou um momento que eu precisei do dinheiro e vendi ela. E aí a questão é, minha ortografia, que tinha melhorado um tanto, começou a decair um tanto também. Por quê? Porque além de ter deficiência visual, eu tenho TDAH. Isso significa que a minha memória de trabalho é bem limitadinha. Então, para eu pegar uma coisa e memorizar, eu tenho que ler ela muitas vezes. E dependendo do que for, se eu perder o contato, eu esqueço completamente. Hoje, o que eu faço para driblar a minha deficiência? Nesse aspecto, eu pergunto para Alexa, eu boto no Google, quando eu sei que eu não sei, meto corretor ortográfico, quando eu estou fazendo algum documento, alguma coisa, né? E algumas vezes eu pergunto para os meus filhos, porque meus filhos sabem dessa minha dificuldade. E hoje, eles na adolescência, eles têm um domínio, pelo menos da ortografia das palavras, muito maior que o meu, porque eles têm aí, cada um deles, pelo menos uma década de contato com a linguagem escrita, né? Então, eles visualizam as palavras no dia a dia deles, nas placas de trânsito, nas placas comerciais, em tudo, né? Na internet, no celular. E eu nunca pude fazer isso, né? Ouvir não é a mesma coisa de ler, né? Ou tocar com os dedos, ou tocar com as mãos, perdão, ou enxergar com os olhos. Então, eles sabem disso e eu muitas vezes pergunto coisas assim bem simples às vezes e eles me dizem e eles respeitam bastante. Mas esse foi um dos desafios assim que eu tive que enfrentar como pessoa com deficiência visual, no sentido de que, é uma coisa que me atravessa, é uma coisa que me afeta negativamente, mas é uma coisa que eu não tenho como solucionar completamente e é uma coisa que eu não tenho culpa. Então, por mais que eu estude, por mais que eu me esforce, eu não tenho culpa, né? Eu não posso apagar o fato de que eu sou uma pessoa que não consegue enxergar. Eu preciso lidar com esse fato. E eu preciso lidar com o fato de que eu estou propensa a cometer incorreções ortográficas muito sérias e que eu vou ter que lidar com isso, né? Eu vou ter que transcender isso e vou ter que aceitar isso. Mas e você? Conta pra mim. Tem alguma dificuldade que você vive enquanto pessoa com deficiência visual que é difícil para você lidar, que você está em processo, que você tenta driblar, que às vezes te deixa desconfortável, que você queria que fosse diferente? A ideia não é fazer desse momento um muro das lamentações, né, pra gente ficar se vitimizando para sempre e tal. Mas a ideia é que quando a gente troca, outras pessoas podem ter alternativas para problemas que pra gente são grandões. Então, às vezes, um problema que pra gente é insolúvel, outra pessoa consegue resolver isso de 45 formas que a gente nem imaginou. Então, a ideia é que a gente, daqui até quarta-feira, que é quando a gente muda o tema lá no Clube da Terapia, que a gente possa fazer um troca-troca de dificuldades, mas também de experiências em geral. Vamos trocar. Às vezes aquilo que nos incomoda, a gente tem o hábito de silenciar para sempre. Porque a gente realmente tem vergonha, muita vergonha de não dar conta de uma coisa que para os outros é tão simples. E além da gente não ter culpa, eu acredito mesmo que juntos a gente vai mais longe. E eu acredito que mesmo que seja uma coisa que seja muito difícil da gente realmente driblar, partilhar, pode ser interessante. Não queria que você se agredisse, se forçasse a falar daquilo que você não deseja falar, mas eu também queria te convidar a falar. Se você tiver o impulso de compartilhar, vamos compartilhar. Você vê, eu comecei aqui, né, com coisa de quem estudou letras, caramba. Fez anos de letras e fez filosofia e fez psicologia e é uma pessoa que de repente
sei lá, consequência é uma palavra que eu vivo esquecendo. E eu sei que é horrível isso, mas eu vivo esquecendo consequência, se é com C, se é com S. E tem que agradecer porque eu parei de usar o trema, tá? Há uns anos atrás, mas antes eu botava até o trema. Então, é isso. Vamos trocar?